Bom dia a todos. Bom dia aos internautas. Sejam todos bem-vindos. Então, como num ciclo de palestras e de estudos que a gente já tem preparado durante os outros dias da semana, a gente vai retomar hoje os nossos estudos a respeito das parábolas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje especificamente sobre a parábola do filho pródigo. Primeiro de tudo, quando a gente pensa em parábola, quando a gente pensa nos ensinamentos de Jesus, a gente precisa pensar em dois pontos para a gente poder entender e compreender essa palavra especificamente. Primeiro de tudo é o que seria uma parábola. Então, quando a gente fala, existem muitas parábolas no Evangelho, né? Quando a gente pensa em parábola, a gente precisa pensar que era a única forma que Jesus tinha de poder ensinar para as pessoas daquela época, né, no século I, lá no comecinho, né, de tudo, que as pessoas tinham dificuldade de compreensão. Hoje já é difícil a gente entender. Né? A gente lê, relê, estuda, assiste uma palestra, pega um livro e a gente está sempre recorrendo nos mesmos ensinamentos, porque nós temos também essa dificuldade. Imagine naquela época, né? Então, a gente precisa lembrar, né, da época, da forma como Jesus falava, dos ensinos, das alegorias. E a parábola é justamente isso. A parábola é uma história que Jesus contava para que, usando os costumes da época, usando o sistema de formação das pessoas na época, a constituição familiar, a questão cultural, ele usava esses ensinamentos para que essas pessoas pudessem entender. E o pródigo, especificamente, que é o nosso tema hoje, é uma pessoa que esbanja, uma pessoa despreocupada da vida. Então, a gente vai entender um pouco o que é essa alegoria do pródigo, tá? Então, a gente vai ter em Mateus a seguinte colocação. Aproximando-se os discípulos, lhe disseram: Por que vos fala em parábolas? Em resposta, lhes disse. Então, Jesus respondeu a eles: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas àqueles não foi dado. Então, para os discípulos, ele não usava essas alegorias. Ele usava as alegorias para falar com o povo, para falar com as pessoas que seguiam Jesus. Então, sempre que Jesus fosse falar para a multidão, ele falava através das parábolas, mas para os discípulos não, porque eles já tinham condição evolutiva, eles já tinham condição, um pouco mais de condição moral, um pouco mais de condição de compreensão para aquilo que Jesus estava falando. Existem alguns estudos a respeito da parábola do filho pródigo, que ela é colocada como parábola dos dois filhos, porque, na verdade, essa parábola vai contar de um filho que saiu e o outro que ficou em casa. Lucas é dessas colocações, ele faz uma dessas colocações. A parábola do filho pródigo é chamada a parábola dos dois filhos por Lucas. Então, a gente vai entender um pouquinho como que é essa parábola, tá? Então, dizia que existia uma família, então vamos entender, a família naquela época era uma família patriarcal, né, morando num vilarejo, onde a figura do pai era extremamente importante. E um dos filhos, o mais novo, chegou e falou assim, pai, eu quero ter outra vida, não estou mais gostando de viver aqui, eu quero a minha parte aí nesse dinheirão todo que você tem, me dá a minha parte que eu vou seguir a minha vida. Então, primeiro ponto, essa questão de um filho mais novo chegar e falar, viu, divide toda a sua herança aí, porque me dá a parte que me cabe, que eu vou seguir outro caminho, já não era típico da época. Então, ele já estava quebrando uma tradição, né? Mas o pai falou, não, tudo bem, filho, é isso que você quer, é isso que vai acontecer. E ele dividiu a fortuna, deu para o filho que ficou a parte que lhe cabia, deu ao filho pródigo, ao filho mais novo, a parte que lhe cabia,
E no outro dia ele juntou os seus pertences, juntou toda a sua fortuna e foi embora. Né? Foi para terras mais longínquas. E lá ele viveu dos prazeres, ele curtiu, ele aproveitou a vida dele. Acontece que nesse período houve uma dificuldade muito grande nessa terra em que ele estava. E esse filho começou a passar dificuldade porque ele tinha esbanjado toda a fortuna que lhe era devida. Então ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele falou, poxa, né? E agora? Aí ele foi conversar com algumas pessoas e um dos senhores disse assim para ele, ó, eu tenho uma fazenda lá que eu cuido de uns porcos, você pode ir lá cuidar para mim. O cuidar dos porcos nessa época era um trabalho extremamente humilhante. Era um trabalho extremamente, entre aspas, mal visto por toda a comunidade. Então, quando a pessoa não tinha mais nenhuma possibilidade de nada, ela ia cuidar dos porcos. E ele começou a passar muita dificuldade. Ele comia o que sobrava dos porcos, porque ele não tinha dinheiro para mais nada. E aí, um dia, ele muito desolado, muito triste, ele falou, mas peraí, né? Ele começou a lembrar de todas as possibilidades de quando ele vivia com o seu pai, como que ele era. Aí ele falou, poxa, meu pai tem tantos empregados, meu pai tem tantas pessoas que vivem, né, sob a proteção dele, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou falar para ele, olha, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu errei, me perdoa. E ele não pensava em ter este lugar de novo na família dele como filho. Falou, poxa, meu pai tem tantos funcionários, eu posso ser mais um. Para mim tá tudo bem, porque eu vou ter um teto para morar, eu vou ter o que comer, eu não vou mais precisar dessa condição que eu vivo hoje. E ele se animou. Quando ele teve esse pensamento, ele realmente se animou. E ele foi. Pegou o pouco de coisa que ele tinha e fez o caminho contrário. Ele voltou para casa. Ele voltou para esse pai. E esse pai, de longe, avistou o seu filho voltando. E ele se encheu de alegria. Ele falou, nossa, meu filho. E ele correu até ele. Ele não deixou esse filho entrar sozinho na aldeia, o que também é muito significativo para a época, porque esse pai estava acolhendo de novo esse filho, embora toda, entre aspas, de novo, toda a humilhação que esse pai tinha sofrido com o abandono que ele tinha feito para a família. E ele correu e foi ter com seu filho, e o filho fez menção de abaixar. Ele abraçou, lhe beijou o pescoço para que ele não se humilhasse dessa forma. E já correu com os seus empregados e disse, nossa, meu filho está de volta, eu quero a melhor túnica, coloque um anel no seu dedo, dê-lhe sandálias novas, porque meu filho está de volta. E quando ele fez isso, mate um bezerro cevado, né, o que um bezerro teria que durar aí uma certa quantidade de tempo, ele preparou um banquete para a volta desse filho, para comemorar o júbilo da volta desse filho. Acontece que aí o outro filho que ficou em casa, ele escutou aquela confusão toda, falou, nossa, mas o que está acontecendo? E aí um dos empregados falou, ele falou, não, o que está acontecendo, na verdade, é que o seu irmão voltou e o seu pai matou o bezerro cevado e está dando uma festa para ele. E ele ficou irado. Ele falou, mas como assim? Aí ele não quis entrar, ele não quis compartilhar dessa alegria que a família estava vivendo nesse momento. E aí ele pegou e chamou seu pai, não, vem aqui conversar comigo, eu não vou fazer parte dessa baderna, não. Poxa vida, eu tive aqui esse tempo todo com você, né, te ajudando em tudo que foi preciso, e agora esse aí chega, depois de tudo que ele fez, e você recebe ele com festa, você nunca me deu nada para eu dividir com os meus amigos, e eu sempre estive aqui.
E aí o pai disse para ele, falou assim, meu filho, tudo que é meu é seu também. Mas é justo que a gente se alegre com a chegada do seu irmão, pois a gente achava que ele estava morto, mas ele está vivo. E aí a parábola termina com esse pensamento. Então a gente precisa pensar e a gente vai analisar algumas coisas que são, alguns elementos que são importantes dentro desse contexto. Mas pense, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é a questão do perdão. Né? Porque foi o papel mais importante que esse pai fez foi o de perdoar. Toda a transgressão que esse filho cometeu dentro das tradições da época, de abandonar a família, de exigir uma parte da herança com o seu pai ainda vivo. Vamos pensar lá. A gente não pode pensar com os nossos costumes atuais. Então, lá na época de Jesus, isso eram transgressões assim, absurdas para se cometer. O pai teria o direito de nunca mais ter com esse filho. E ele disse que não, que, poxa, eu achei que meu filho estava morto, mas ele está vivo. Então, vamos nos alegrar com isso. E aí, Gandhi nos diz o seguinte, o fraco nunca pode perdoar, porque o perdão é um atributo dos fortes. Então, quando a gente para pensar no papel que esse pai teve, é um papel de que, não, vem cá, filho, né? Eu estou te devolvendo a honra de pertencer a essa família. Para mim está tudo bem, porque a alegria de você estar aqui comigo é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, vamos entender um pouco quem é esse pai. Né? Qual é a alegoria? Porque se a gente está falando de parábolas, a gente está falando de alegorias. Então, quem é esse pai? Essa parábola vai mostrar para a gente a figura de um novo pai, uma nova imagem de Deus que se tinha até então, que era um Deus que punia, que era um Deus que castigava, que era um Deus extremamente punitivo. E essa parábola vai mostrar para a gente um Deus de amor, um Deus de perdão e de um amor incondicional, que mesmo o filho tendo cometido tantos erros e tantos abusos, ele perdoou. Tudo bem, meu filho, volta aqui. Aqui é sua família, aqui é o seu lugar. Então, ela procura modificar um pouco essa estrutura desse pensamento que se tinha até então de um Deus muito rigoroso. E mostra também que a disciplina ela é diferente de agressividade ou de violência. Por quê? Porque o pai deixou ele fazer o que ele quer, o que ele quis, que foi sair de casa. Ele pode impedir o sofrimento do filho? Ele pode impedir com que o filho perdesse tudo, com que ele sofresse, com que ele tivesse que viver uma situação extremamente humilhante? Não pode. Deus não faz isso com a gente? A gente não faz as nossas escolhas o tempo todo? Tem um pensamento que eu gosto muito e que para mim faz todo o sentido do mundo, de que Deus é tão bom, Ele é tão bom para todos nós, que Ele deixa a gente fazer o que a gente quiser. Mas Ele é tão justo que cada um de nós vai colher exatamente aquilo que a gente semeou. Ninguém vai fugir disso. E isso vem mostrar para a gente que a gente pode tudo. Tudo pode não nos convir nesse momento, mas a gente pode tudo. E Deus vai nos permitir aprender com isso. A gente sofre em virtude das nossas escolhas, mas Deus não é nem agressivo e nem violento conosco. O que a gente sofre é baseado naquilo que a gente escolheu, naquilo que foi da nossa própria escolha. Vem mostrar também para gente que limite é diferente de restrição de liberdade. A gente pode colocar limite nas coisas, mas a gente não tem o direito de restringir a liberdade. Ele poderia falar, não, filho, não vai, não quero. Você é meu filho, você vai ficar aqui. Saúde. Você vai ficar aqui, você não vai sair, isso não tem jeito.
ele estaria restringindo o poder de liberdade. Deus não nos permite fazer o que a gente quer, mas ele dá um limite. Porque aí a gente quer uma coisa, vamos pensar numa coisa muito absurda. A gente não vai conseguir. Então, Deus nos dá o limite. Mas as bobagens que a gente faz, até a gente entender que aquilo não é bom para a gente, é o limite. Esse é o limite. E isso acontece com a gente o tempo todo. Veio falar também sobre o perdão, da importância da gente perdoar, da importância da gente se desapegar dessas coisas, dessas mágoas. Se esse pai tivesse ficado pensando, ai, meu filho me abandonou, nunca mais, que sentido teria? Veio mostrar que Deus é perdão o tempo todo. Quantas vezes a gente fala, ai, Deus, me perdoa. Ai, Deus, de novo, me perdoa. Eu acho que deve ser uma das coisas que Deus mais ouve. Né? Todos os equívocos que a gente comete, nem por isso Deus tem uma atitude de punição, tem uma atitude de violência. É perdão. Deus é só amor para conosco. Se o filho que foi embora tivesse medo do pai, como que ele poderia voltar para casa e pedir perdão? Então, o perdão, ele é uma abnegação daquilo que a gente sente também. Então, primeiro eu preciso reconhecer os meus erros, enxergar como as coisas acontecem, para que eu possa cair em si. E é justamente isso que ele fala. Ele caiu em si e ele disse, levantar-me-ei e terei com meu pai. Tudo bem, eu não quero meu posto de filho mais novo de novo. Eu quero um lugar para eu poder ficar. Eu quero trabalhar. Eu não me importo de ser um empregado do meu pai. Então, também mostra uma situação de submissão no sentido de reconhecer o próprio erro e entender que aquilo que ele estava fazendo realmente ia contra tudo o que se esperava de uma família ou de um filho para a época. Vamos entender, então, agora um pouquinho, quem foi o filho que ficou em casa, né? É importante a gente entender, porque a gente imagina assim, o filho ficou em casa, nossa, ele amava o pai, ele era extremamente obediente, ele era uma pessoa, né, boa, ficou do lado do seu pai, né, ajudando o seu pai. Será? Será que é mesmo? Então, quem que é esse filho que ficou em casa? É um filho obediente? Ele ficou, é obediente. Mas, junto com isso, tem o quê? Tem o ciúme. Porque ele não quis ter com seu irmão quando o outro voltou. Ele ficou doido da vida. É um filho egoísta, porque ele pensou, opa, já dividiu tudo. Agora que eu consegui, ele veio e ele vai querer mais coisa. Tanto que a primeira coisa que o pai diz para ele é, meu filho, tudo que é meu é seu também. Então, no momento em que esse filho se ira, o pai já diz para ele, opa, ele já percebeu. Ele não é um pai de amor? Então, ele percebeu o que estava acontecendo. Né? Ele falou, olha o egoísmo aí. O que é meu é seu, você fica tranquilo. E é um filho sem compaixão, porque ele não se preocupou em nenhum momento com esse irmão que ia embora. Até porque, na verdade, o papel desse filho mais velho na sociedade da época, era o de apaziguar, era o de fazer a ponte entre o conflito do pai e desse filho que estava querendo ir embora. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Por que você quer ir embora? Vamos tentar resolver, vamos manter a família unida. Esse era o papel desse filho. Então, quando ele não faz essa ponte e ele permite com que o irmão vá embora, ele é, sim, sem compaixão. Porque ele não se preocupou com isso. Não estou nem aí, quer ir embora que vá. Não é? Quantas vezes a gente tem essa atitude também perante os outros?
Ai, já cansei de falar, não quero mais saber. Não estou nem aí para o que vai acontecer. Quantas vezes a gente se comporta assim? E aí Haroldo, ele nos faz um questionamento que eu achei assim o máximo. Será que não somos nós espíritas, o filho mais velho, que acha que está na casa com Deus, mas que na verdade não está? Será que a gente não é esse filho? Que quando chega alguém que ficou muito tempo ausente, aí chega e fala assim, ih, lá vem de novo, vamos ver quanto tempo dura dessa vez? Não é? Será que a gente não faz esse tipo de questionamento? Porque, na verdade, estar com Deus, estar aqui na casa de Deus, é estar em comunhão com Deus. E com esse tipo de pensamento, a gente não está em comunhão com Deus. Então, a gente está sendo exatamente como o filho que ficou em casa, como esse filho mais velho. A gente também precisa repensar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, como a gente fala, o que a gente pensa. Isso faz parte do nosso processo. O filho mais velho é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtudes e únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abstido do mal, diz Marta Antunes num dos estudos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Né? E aí vem um quadrinho aí, espelho, espelho meu. Existe alguém mais espiritual do que eu? Mas será que a gente não faz isso? Não, porque eu sou espírita. Eu vi um videozinho outro dia do Espirituosos. É um grupo de sátira espírita, mas que faz a gente pensar, não é nada pejorativo, não. E aí tinha um casal saindo do centro e uma pessoa para e aborda, eles acham que é assalto, e aí a situação vai discorrendo. Aí o moço fala assim, não, eu não vou te assaltar, eu sou aquele empregado que você me mandou embora, sem nenhum direito. Eu queria saber, né, como a gente pode resolver isso, não quero seu mal. Ele falou, não, eu acabei de sair da casa espírita, eu não quero pensar nisso agora, não. Ele falou assim, que bom, o senhor é espírita, eu também sou. Então, o senhor sendo espírita, o senhor entende isso, a minha situação. Ele falou, não, mas eu sou espírita só lá no centro. Quantas vezes a gente não faz isso? De repente, não tão diretamente, mas quantas vezes a gente se esquece do momento que a gente sai aqui fora e a gente já briga com o primeiro carro que cruza a nossa frente? A gente se irrita com o que buzinou. Então, a gente também é espírita só aqui dentro. Então, a gente também precisa rever. A gente se sente superior aos outros na maioria das vezes. Não, porque eu sou espírita, porque eu entendo da reencarnação, porque a gente vai virar anjo, porque os meus mentores, porque... Os meus mentores se relacionam à minha faixa vibracional. Simples. Então, naquele momento que a gente se perdeu no nosso equilíbrio, a gente já tem um outro tipo de energia nos guiando. Então, a gente realmente precisa pensar. E uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre isso é que, assim, a gente acha que está tudo certo não fazer o mal. Não vou fazer o mal. E aí Chico diz assim, que somos responsáveis pelo mal que fizermos e por bem que deixarmos de fazer. Isso está no Livro dos Espíritos. Nós não somos só responsáveis pelo mal que a gente faz, mas a gente também é responsável por todo o mal que acontece pelo bem que a gente deixou de fazer. Isso é muito sério. Então não adianta, eu não vou ser bom se eu me abster do mal. Eu vou ser bom se eu for caridoso, se eu tiver a prática da caridade. Eu vou ser um espírito bom, uma pessoa boa, se a caridade for uma prática do meu cotidiano. Simples. Nada além disso. E aí a gente precisa pensar, né?
Muitas vezes, descremos da reabilitação dos culpados e nos imaginamos no alto com os demais lá embaixo, diz Vinícius no livro A Pegada do Mestre. Então, vamos imaginar, né? Quantas vezes a gente se equivoca? Estamos todos na mesma, né, mais ou menos na mesma onda, no mesmo barco, a gente está caminhando todo mundo junto. Então, a gente não tem esse direito de achar que o outro é inferior porque ele pensa de uma outra forma, né? Ou porque fulano tem um outro tipo de profissão, ele é melhor do que eu. Eu vou contar um segredo para vocês. Uma vez eu briguei com um médico. Para quem não sabe, eu sou psicóloga e eu trabalhava num hospital. E eu briguei mesmo com o médico, no meio do corredor do hospital. Ele olhou para mim e falou assim, mas eu sou médico. Eu falei, ok, eu sou psicóloga, e daí? O que você entende de medicina eu não entendo, mas o que eu entendo de psicologia você também não entende. O fato de você ser médico não te faz melhor do que eu. E isso é em tudo na nossa vida. Então, tem aqueles quadrinhos de Facebook que diz assim, não adianta ter mestrado e doutorado e não falar bom dia para o porteiro. Quem garante? Eu não sei da vida desse espírito, eu não sei da existência dele, eu não sei o que ele traz, eu não sei quem ele é, e eu também não sei quem eu sou. Eu acho que eu sou. Na minha prepotência, eu acho que eu sou. E a gente não tem esse direito de achar. A gente precisa aceitar o outro. A gente não tem o direito de apontar o dedo, de acusar o dedo. Né? Eu vi ontem escrito assim, o abraço curaria... A gente poderia se curar mutuamente se o abraço viesse antes do dedo apontado. E é uma grande verdade mesmo. E se a gente aprendesse a se amar mais, se a gente tivesse mais compaixão, a gente conseguiria se curar mutuamente. Mas a gente primeiro aponta o dedo e depois a gente fala, mas né, coitado, né? Ainda não é espírita, vamos ter paciência. Né? Então a gente realmente também precisa pensar sobre isso. E o filho pródigo? Quem que é esse filho pródigo? Nada mais é do que o cristão que se afasta da observância da lei divina e que tem como consequência, tem uma consequência progressiva de falhas. A soberba com a qual enfrenta o pai e o desamor que o faz sentir abandonar a casa paterna. Então, esse filho pródigo, ele teve as escolhas dele e as consequências vieram, independente. A gente não tem como escolher as consequências. A não ser que a gente se controle nos nossos atos. Eu consigo mediar a consequência do que acontece comigo se eu cuidar dos meus atos. Isso eu vou conseguir, tá? E Emmanuel vai nos colocar o seguinte no livro Pão Nosso. Os filhos pródigos acomodam-se em todos os campos da atividade humana. Em todas as partes vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Ele não disse lá na parábola que o filho pródigo era só quem esbanjava dinheiro. Todos nós que perdemos, que dissipamos os nossos bens, né, sem controle, o nosso saber, quando a gente não divide, quando a gente perde o nosso tempo, quando a gente se esquece da nossa saúde, quando a gente perde inúmeras oportunidades, a gente está sendo, sim, pródigo. A gente está perdendo tudo o que Deus nos deu de bom. Quando eu uso a minha inteligência para o mal, eu estou sendo, sim, um pródigo desse saber que Deus me confiou. Dessa sabedoria infinita que foi me permitido nesta encarnação para que eu pudesse usar isso em favor do outro. Mas se eu não cuido da minha saúde, né, fico doente e falo, agora eu não posso ir no centro porque eu estou doente, porque eu estou mal. Eu estou, sim, esbanjando e perdendo tudo aquilo que Deus me confiou, para que eu fosse um instrumento de bem e de amor para os outros irmãos. Então, a gente realmente precisa
refletir sobre essas coisas. O homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino através do seu livre-arbítrio. Contudo, o resultado dessas ações chegarão cedo ou tarde, e o certo é que virão em busca de reparação indispensável, diz Joana de Ângeles. Então, a gente não vai fugir de reparar todo o mal que a gente fez. Não foi? Então, o filho pródigo caiu em si. Não, eu vou lá falar com meu pai e vou dizer para ele, olha, eu não sou mais digno de ser o seu filho, mas me dê um lugar para eu ficar. Ele pensou, ele refletiu, ele conseguiu reconhecer o seu erro, que acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. A gente reconhecer que está errado. Porque primeiro a gente precisa ter o remorso, né? A gente tem que pensar, a gente tem que sofrer. A gente vai ficar pensando sobre isso. E aí a gente vai falar, poxa, né? Eu vou ter que dar um passo para trás. Eu vou ter que voltar. E realmente vou ter que pedir perdão. Né? Quantos de nós chegamos aqui no centro por conta de uma dor, seja ela emocional, seja ela uma dor física? Quantos de nós? Será que isso também não é um momento de reparação em que a gente, poxa Deus, olha, realmente me desculpa, mas eu estou precisando do Senhor agora nesse momento. E aí a gente está aqui trabalhando para que a gente possa, de fato, reparar essas dificuldades, reparar as nossas faltas, reparar os nossos erros, reorganizar a nossa vida. A gente tem essa possibilidade. O ser humano, ele é o único ser no universo não. Ele é o único ser, pensando aqui na Terra, tá? É o único ser que ele consegue ver que ele errou e ele pode refazer o seu caminho. Nenhum outro bicho pode fazer isso, só a gente. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. A gente pode refazer, a gente pode reparar os nossos danos, a gente pode pedir desculpa. Às vezes as coisas não voltam a ser como eram, mas a gente vai se livrando desses fardos que a gente carrega ao longo das nossas existências, desnecessariamente, por orgulho. E a gente sabe que o orgulho é um dos piores males que a gente tem. É o que mais nos diminui no sentido da possibilidade da nossa evolução. E aí ele retoma, e caindo em si, levantar-me-ei e terei com meu pai. Então eu vou falar com meu pai, eu vou pedir desculpa para ele, porque ele vai me perdoar. Meu pai é todo de amor. Eu fiquei muito tempo afastado do centro. E quando eu vim para cá, que eu retomei todos os meus estudos, mas assim, espírita desde criança. Então, quando eu vim para cá e retomei, é essa sensação mesmo. E assim, foi aqui no centro. Eu falei, não, eu preciso voltar, porque me faz falta. Olha, Deus, eu sei que eu estou há muito tempo afastado, eu sei que eu sou seu filho pródigo. Né? Quando eu preparei a palestra, assim, foi um pouco sofrido reconhecer isso. Que a gente é esse filho pródigo. Que a gente tem, mas a gente tem esse pai bondoso e amoroso o tempo todo, que nos cuida, que a gente pode retomar, que a gente pode refazer, que a gente tem essa possibilidade de voltar. Mas eu preciso reconhecer. Eu preciso fazer esse movimento como tudo na nossa vida. A gente sabe que os bons espíritos, os nossos mentores espirituais, eles estão assim, incansavelmente à nossa disposição. Desde que eu tome o primeiro passo, desde que eu faça a minha parte. Porque eles não vão ficar lá o tempo todo tentando corrigir as coisas, sendo que eu não tenho a predisposição de mudar, de reconhecer, de não me equivocar mais, ou de ter uma postura mais ativa diante a minha própria existência. Eu tenho essa possibilidade. Então, é a minha escolha. Eu não tenho como fugir disso. Tá? Aí Joana vai dizer assim para a gente, numa das comunicações dela,
Ela diz que muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos seus efeitos danosos. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Então, eu estou sofrendo, tá? O que eu fiz para estar sofrendo? Se eu estou sofrendo, é uma consequência de um ato inadequado meu. Então, tá, entendi já o que eu fiz. O que eu posso fazer para mudar isso? E é só nesse movimento que eu vou conseguir recobrar a minha possibilidade de ser feliz. É a minha atitude que vai fazer isso. E aí ela vai continuar. A presença de Deus nos proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A gente sabe que a falta de Deus hoje no ser humano, ela é uma das maiores causas de transtornos emocionais, de transtornos mentais. Então, a gente se vinculando novamente a Deus, depois dos nossos equívocos, nos perdoando a quem quer que seja, eu trazendo Deus de volta para a minha vida, para as minhas experiências, eu consigo recobrar a minha capacidade de ser feliz. Do jeito que nos é entendido neste momento. Mas eu posso ser feliz de novo, fora os meus equívocos, me amando e trazendo Deus de novo para essa minha existência. E aí, Nelson Mandela, ele diz uma coisa muito, muito bacana, assim, o tempo todo que ele ficou na prisão. Aí ele diz assim: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Então, a mágoa, ela nos aprisiona, aonde quer que seja. Então, se a gente, de fato, não se libertar desses rancores e dessas mágoas, a gente vai continuar sofrendo. Não, porque ele me fez sofrer. Fulano não sabe nem mais que eu existo. E eu ainda estou apegada nessa situação. Para quê? Qual o objetivo que a gente tem de ficar arrastando corrente na vida? A gente leva, né? Tudo no ombro. A gente precisa realmente se perdoar e perdoar o outro. E foi a felicidade do reencontro que conduziu ao retorno e o caminho para a reparação. Foi pensando nessa felicidade que ele teria que fez com que ele conseguisse chegar e pedir desculpa e pedir perdão e refazer a sua vida. E Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, ele vai colocar: a compaixão é atributo divino que mais nos atinge. Reflete a misericórdia divina, demonstrando que o Criador Supremo não esperou penitências, não exigiu escusas e nem justificativas, apenas aguardou que o filho lhe desejasse o calor do coração. Desculpa. Então, assim, quando o filho chegou, o pai não perguntou: o que você fez do dinheiro que eu fiz? Por que você está todo maltrapilho? Está me envergonhando? Me explique o que aconteceu. Ele só acolheu. E é o que Deus faz com a gente. Quando a gente retorna nesse contato mais íntimo com Deus, Deus não pergunta pra gente: por onde que você andou? Ele não quer saber. Ele só nos ama. Ele fala: tudo bem, filho, vem cá. O que você precisar, eu tô aqui. É esse amor que a gente precisa entender que Deus tem para com a gente. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho e colocai um anel no seu dedo e as sandálias nos seus pés. Com esses objetos, o pai estava devolvendo para o filho dele a dignidade que ele tinha perdido. Estava dizendo assim para todo mundo: ninguém fala nada porque meu filho chegou e ele faz parte dessa família assim. Ninguém tem o direito de falar nada. Ninguém tem o direito de acusar, porque eu estou devolvendo, eu estou devolvendo a ele a dignidade que ele precisa para recomeçar.
E Emmanuel vai dizer assim: observando a bondade paterna, os sentimentos inferiores vieram à tona na demonstração insovinice, contrariando a vibração reinante no ambiente. Porque todo mundo queria ver o circo pegar fogo, né? A gente adora. Queria que ele fosse escorraçado, que o outro filho falasse. E foi o que o outro filho que ficou em casa também queria. Falou, não. Isso não vai acontecer, não. Ele é meu filho. Se eu tiver que deixar o meu rebanho para pegar uma ovelha perdida, eu vou. Nenhuma ovelha há de se perder. Por que ele não vai fazer isso conosco? E ele continua: esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem e a alegria dos outros, revoltando-se e sofrendo através do ciúme que envenena. Mas você viu, fulano já chegou, todo mundo deu atenção para ela. Ai, que troca. Por que veio? Né? A gente faz isso. Devemos reconhecer que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu e amou. A dor despertou-lhe o sentimento, iluminou-lhe a consciência e converteu. A humildade, essa virtude que levanta os decaídos e engrandece os pequeninos, exaltou, apagando todas as máculas do seu espírito, então já redimido. Porque ele se perdoou em primeiro lugar. Ok, eu errei, mas vamos retomar. Ele não ficou lá preso nos equívocos dele, se lamentando e se julgando uma vítima da vida. Ele reconheceu que os atos foram dele e ele se mobilizou para que isso pudesse acontecer. Outro ponto importante é a questão dessa tríade de culpa, arrependimento e reparação. Então, essa tríade, Allan Kardec vai colocar no céu e inferno como arrependimento, expiação e recuperação. No arrependimento, eu me dou conta do erro. A expiação é o sofrimento e esse desconforto moral que eu vou sentir em virtude do equívoco que eu cometi. E a recuperação, que é o ato final de corrigenda. E ele relata que o verdadeiro perdão sempre envolve as atividades reparadoras. Então, o verdadeiro perdão, ele só vai funcionar porque também não adianta eu me arrepender, eu sofrer, mas eu falo assim, eu não vou dar o braço a torcer, não. Aí não funciona. Né? Então, eu realmente preciso da recuperação como uma atividade reparadora, para que o perdão possa, de fato, fazer efeito, para que eu me liberte disso. Então, tudo bem, eu errei, eu sofri, estou passando fome, mas tá ok, eu vou conversar com meu pai. É a atitude reparadora. Eu vou me desculpar. Eu não preciso ser filho dele de novo. Tudo bem, eu aceito a consequência. Isso me remeteu a uma coisa que aconteceu na minha família, quando a gente vem para os Estados Unidos e alguma coisa não dá certo, e aí a gente tem que voltar para o Brasil. Então a gente se sente muito assim, humilhado, se sente mal, se sente rebaixado. Acho que tem algumas pessoas, né, apontam a gente, e aí depois a gente tem que, né, se refazer. Move on. A gente tem que realmente caminhar, né? Porque equívocos e erros todos nós cometemos. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente precisa tentar. E a gente precisa se perdoar. Eu acho que é um dos pontos principais, de fato. É a gente reconhecer que a gente se equivocou, mas que a gente pode refazer. As pessoas vão falar, ok, é a vida delas. Elas têm o direito de falar o que elas quiserem, porque esse é um comportamento deles. Né? Eu não preciso me sentir rebaixado por conta do que o outro fala, a não ser que eu aceite aquilo. Mas é uma outra história. É uma outra palestra. A culpa é o resultado da raiva que alguém sente sobre si mesmo, voltada para dentro, em forma de algo que foi feito erroneamente. Diz Joana em Conflitos Existenciais. Então, eu sinto culpa quando eu tenho raiva porque eu fiz alguma coisa que eu sei que eu fiz errado. Então, não adianta eu ter culpa por conta do que alguma coisa, alguém fez. Não, porque fulano fez isso para mim e aí eu sofro. E aí aquilo fica dentro de mim e faz mal para mim.
Então, eu tenho condição de trabalhar esse sentimento. Eu tenho condição de me mobilizar para que as coisas possam ser consertadas. O remorso é o lampejo de Deus. Isso é muito bonito. O remorso é o lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa na forma de enfermidade da consciência. É quando Deus fala assim, não, deixa eu dar uma mãozinha para ele, porque ele não está conseguindo muito sozinho. Deixa eu mostrar para ele onde ele está errando. E aí a gente sente o remorso. Fala, putz, errei, não devia ter falado, não devia ter feito. Mas também não adianta só o remorso. Tá? Eu preciso reparar a minha atitude. Somente com a coragem da identificação dos equívocos pessoais é que conseguimos nos libertar da culpa para assim caminharmos à reparação. Então, eu tenho condição de encontrar, através do meu sofrimento, onde foi que eu errei. Porque se eu sofro, quem errou foi eu. Mas o outro me fez sofrer. Não, para pensar se foi o outro mesmo. Ou se você permitiu porque você concorda com o que o outro disse ou com o que o outro fez. Nunca 100% a culpa vai ser só do outro. Pelo menos 50% de cada um vai ser. Então, pega a parte que cabe a si e repare. E cuide para acabar com esse sofrimento. A gente não foge do perdão. Primeiro, o auto-perdão. Eu tenho que me perdoar dos meus equívocos e das minhas falhas para que eu consiga perdoar o outro, para que eu possa projetar no outro essa possibilidade de que o outro também repare. Faça a reparação dele para comigo e eu também faça. E Joana nos orienta que a coragem de pedir perdão é a capacidade de perdoar. São 2 mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Então, às vezes, essa coisa que a gente sente aqui dentro, parece que vai dar uma coisa nessa culpa. Então, eu preciso pedir perdão, mas eu também tenho que ter coragem de perdoar. A gente não vai entrar aqui, no mérito das questões de perdão, porque também é uma outra palestra, mas a gente precisa se mobilizar para isso. A gente tem essa capacidade, a gente pode. Se a gente deixar o nosso egoísmo de lado, a gente consegue perdoar. Se a gente parar de olhar só para o nosso mundinho, para o nosso umbigo, achando que, só eu que sofro, porque imagina, olha o que ele fez comigo. Mas aí a gente não olha para o que a gente faz. Então a gente realmente precisa parar e pensar. A gente precisa se amar. A gente não tem como fugir disso. E aí, só para a gente sintetizar e concluir, Hamed, ele vai dizer que perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos e não importa-nos quem fomos, pois a renovação está no instante presente e o que importa é como somos agora e quais são as determinações atuais para o nosso progresso espiritual. Então, eu poderia não saber disso tudo até ontem, mas a partir de agora a gente já sabe. E é uma baita responsabilidade o conhecimento adquirido, Quanto mais a gente estuda, mais a gente se responsabiliza por isso e mais condições a gente vai tendo de realmente agir de acordo com o Evangelho de Jesus, porque esse é o nosso objetivo. Amar, evoluir, perdoar, para que um dia possamos ser como Jesus foi. Muito obrigada. Um bom dia para vocês.